Olá pessoal, tudo bem? Professor Carlos Rodrigues, mais uma vez com vocês para mais uma aula de Física Básica. É isso aí. E hoje a aula vai ser algo muito importante, porque você vai precisar usar esse conceito na Física 1, na Física 2 e também na Física 3. Olha só como essa aula é importante, tá? Então vamos lá, sem muita delonga, vamos para o que interessa, né? E a nossa aula de hoje, ela vai falar do seguinte, ó. Sistema de unidades de medidas, tá? Esse aí sou eu e o meu Instagram já está aí para que você possa seguir, tá bom? Então, hoje, o que a gente vai falar aqui? Primeiro, Sistema Internacional, né, de medições, unidades usuais, unidade de comprimento, unidade de área, de volume, unidade de tempo e ainda unidade de velocidade, tá? Então eu vou dar uma pincelada em todos esses pontos que são muito importantes para aí você começar a estudar física, tá bom? Vamos lá. Primeira parte, Sistema Internacional de Unidade. Pessoal, o que acontece aqui, ó? O Sistema Internacional, ele vem para padronizar quem? As unidades. Professor, como assim? Ora, quando eu quero falar sobre comprimento, a unidade para comprimento vai ser metros. Mas, professor, eu tenho outras. Sim, eu tenho outras. Eu tenho quilômetros, tenho decímetros, centímetros, milímetros, certo? Mas e aí, professor? Por que eu tenho que padronizar? Porque em qualquer lugar do mundo, se você chegar, né, e falar qual é a unidade de comprimento, vai ser metros. Qual é a unidade para área, né, vai ser metros quadrados. Isso para o sistema internacional. Por exemplo, unidade para velocidade, metros por segundo. E aí aqui eu vou mostrar para vocês algumas coisas muito importantes que você vai ter que usar aí no teu concurso. Porque lá no teu concurso vai assim, ó, ah, responda lá o valor da velocidade no SI, responda a aceleração no SI, o volume no SI. Professor, mas o que é o SI? É o Sistema Internacional de Unidades, tá? Então vamos lá. Continuando, ó. As 7 unidades denominadas grandezas fundamentais. Através delas, tá, gente? A gente consegue aí determinar as outras unidades. E eu vou mostrar isso aqui para vocês, que serão as grandezas derivadas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro aqui eu tenho o metro, olha aí, ó, o metro. Eu tenho a massa que é medida em quilograma. Professor, mas poderia ser grama? Sim, poderia, né? O comprimento poderia ser quilômetro? Poderia, mas eu estou usando aqui o sistema internacional e além disso é uma grandeza fundamental ou unidades básicas, né? O tempo está aqui, segundos, ampere para a corrente elétrica, K é Kelvin, tá? Muito cuidado com esse daqui lá na física 2, né? Quando você vai estudar a parte de termologia. Fique esperto. Por quê? Porque a banca vai tentar te ludibriar, vai tentar te enganar, falar que Celsius é a unidade medida no sistema internacional, que é uma mentira. A verdade que é Kelvin. Professor, eu tenho que transformar? Sim, você tem que ir lá, abrir a parte de termometria e saber como é que eu faço para transformar de uma escala para outra. O legal aqui é que quando você fizer esse estudo, tu vai perceber o seguinte, que a variação em graus Celsius é a mesma que em Kelvin, tá bom? Guarda isso no coração de vocês, que a variação em Celsius é a mesma em Kelvin, mas eu não estou dizendo que a temperatura em Celsius tem o mesmo valor em Kelvin, valor absoluto. Cuidado com isso, tá? Porque isso é peguinha de prova. Beleza? Continua comigo. Quantidade de matéria, que é o mol, a gente vê isso muito lá na Física 2, no estudo dos gases, mas vê muito mais lá na Química. E aqui a candela também, que é a intensidade luminosa. Aqui o pessoal do ensino médio não vê muito, é mais para o pessoal nível superior. Porém, chama a atenção de vocês para essas aqui, ó. Essas aqui, essas primeiras, né? São as 5 primeiras, são muito comum aí na nossa prova de física, seja ela qual for, tá? Ele vai explorar. E através delas eu consigo achar quem? As grandezas derivadas. Mesmo estando no SI, eu consigo achar as outras. Como assim, professor? Olha aí, as derivadas são essas aqui, ó. Por exemplo, área. A área está aqui, ó, metros quadrados. Professor, mas o que é metros quadrados? Só você lembrar, né? Para achar a área de uma figura retangular, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 1 metro e aqui 1 metro, né? Como é que eu faço para achar a área? A área vai ser 1 metro vezes 1 metro. Olha lá, 1 vezes 1 vai dar 1, m vezes m, repete a base, soma aqui os expoentes, metro ao quadrado. Por isso que a área é em metro ao quadrado. O volume segue a mesma linha, que é metros cúbicos.
Detalhe, essas aqui, todas elas estão no SI, tá? Olha lá a densidade, quilogramas por metro cúbico. Ah, então por aqui eu sei que a densidade, quilogramas é massa, dividido pelo volume, que é metros cúbicos. Olha aí, eu consigo deduzir a fórmula. Tá vendo essa daqui que é velocidade? A velocidade é metros por segundo, por quê? É a variação do espaço sobre a variação do tempo. Tá vendo aí como eu consigo definir uma fórmula, tá? Justamente por quê? Pelas unidades. A aceleração tá aí, ó, metros por segundo ao quadrado. Aí eu tenho aqui newtons e eu tenho joules. Olha só que interessante. Newton não é uma grandeza fundamental, ela é assim derivada, né? O que ele fez? Ele foi lá e pegou toda aquela junção das grandezas fundamentais e chamou de derivada. Como assim, professor? Olha só, o que é força? Pela segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. O que a gente viu? Que a massa no SI é quilogramas e a aceleração está logo ali em cima, metros por segundo ao quadrado. Ou seja, isso daqui, quilogramas vezes massa, quilogramas vezes metros por segundo ao quadrado, o Newton falou que é a letrinha dele, newtons. Ou seja, Newton também é uma grandeza derivada. Na verdade, Newton representa quilogramas vezes metros por segundo ao quadrado, assim como Joule também, tá? Joule, o que eu sei? Por exemplo, trabalho é medido em Joule. É uma força resultante vezes quem? Vezes aí o deslocamento, né? Então aqui, ó, a força é newtons, né? Mas em newton é o quê? Quilogramas vezes metros por segundo ao quadrado. E aqui o deslocamento é metros, né? Olha aí o que é joule. Quilogramas vezes m vezes m dá m ao quadrado por segundo ao quadrado. Isso aqui é o tal do joule. Repare que joule também é uma grandeza derivada. Detalhe, todas elas estão no sistema internacional. Nenhuma delas foi o quê? Foi mudada. Beleza? Guarda isso aí no coração de vocês. Segue. Olha aí. E aí agora começa a brincadeira a ficar bem bacana. Bem, não vou ficar lendo aqui. Eu acho que o importante é a gente partir para a prática. Só você não esquecer dos prefixos quilo, hecto, deca, né, deci, centi e mili, tá? Todos esses prefixos vai servir também para outras grandezas. Sim, vai servir e vai seguir aqui a mesma ideia. Vamos lá. Então aqui vamos partir para a prática. A cada posição que você vai diminuindo, né? Por exemplo, eu saio de quilômetro para hectômetro, hectômetro para decâmetro, eu vou sempre multiplicando por quanto, professor? Por 10. E na volta? Na volta eu vou dividindo por 10 ou, tá? Olha só que legal. Aqui você pode multiplicar pelo 10 elevado a menos 1, casa por casa. Enquanto aqui você vai descendo, né? Do maior para o menor, multiplicando por 10 elevado a 1, aqui embaixo você vai multiplicando pelo 10 elevado a menos 1, né? Professor, mas por quê? Olha, se eu estou passando de uma casa para outra, dividir por 10 é isso aqui, ó. Dividir por 10, né? E isso aqui eu posso responder como? 10 inverte a base. Só trocar o sinal da potência. Por isso que eu posso simplesmente multiplicar por 10 a menos 1. E na física isso aqui vai ser muito utilizado, tá bom? Então vamos lá. Exemplo, se eu tenho aqui 2 quilômetros e eu quero passar ele para metros, tá bom? Então, como é que vai ficar? 2 que multiplica. Olha só, tá em quilômetros, não tá? Quantas casas eu vou descer? Eu vou descer uma casa, 2, 3 casas, certo? Então, eu tenho que multiplicar por 10 em 10 e a potência que eu vou colocar aqui vai ser aqui, gente, representar exatamente as 3 casas. Pronto. Já passei para metros. Na física eu não preciso ficar abrindo muito não, tá, gente? Só deixar aqui, ó, já resolve a minha vida inteira. Vocês vão perceber isso quando resolver as questões. Não precisa botar 2.000 metros, tá bom? Seguindo, olha só, eu tenho aqui agora 5 decímetros e eu quero passar para milímetros. Olha só que interessante, tá? Então, se você tem 5 decímetros, tá aqui decímetros, eu tenho que descer uma, 2 casas. Então, se eu estou descendo, eu tenho que multiplicar, né? 5 vezes 10, porque eu tenho que multiplicar de 10 em 10. Quantas casas? Bota aqui a potência de 2 casas. E aí, tá aí, 5 decímetros equivale a 500 milímetros, beleza? Professor, e se eu quero fazer a volta? Bem, a volta também é tranquila. Vamos pensar aqui, tá? Como a gente faria na física. Olha só, se eu tenho 2 centímetros e eu quero passar os centímetros para metros,
beleza? Então aqui, ó, 2 que multiplica quem? Que multiplica 10 elevado a menos 1, certo? Olha aí, ó, o fator que eu vou multiplicar. Porém, eu tenho que voltar quantas casas? Tá, em centímetros, eu volto uma, duas casas, né? Então, você eleva ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque eu estou voltando duas casas. Logo aqui, é só multiplicar menos 1 pelo 2. Eu tenho 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Bem tranquilinho, tá vendo aí? Mais um exemplo. Ah, professor, então calma aí. Se eu tenho aqui, ó, 7 metros e eu quero passar para quilômetros, beleza? Se eu estou aqui em metros, tá? Então é 7 vezes 10 elevado a menos 1, porque eu estou voltando, tá? E eu vou levar a quanto? A quantidade de casas que eu tenho que voltar. Então eu tenho metros, eu tenho uma casa, duas, 3 casas, voltei para quilômetros. Então aqui elevado ao cubo, resposta 7 vezes 10, menos 1 vezes 3, elevado a menos 3 quilômetros. Ou seja, 7 metros equivale exatamente isso daí em quilômetros, beleza? Então tá, pessoal. Isso daqui vai se repetir em qualquer grandeza que estiver usando exatamente aqui esses prefixos, beleza? Ah, professor, então, por exemplo, se fosse quilogramas, hectograma, decagrama, né, grama, decigrama, centigrama e miligrama, exatamente a mesma coisa, tá? Então, fica esperto com isso daqui, tá? Porque é algo que cai muito em prova, né? Muito, ainda mais quando tem lá em Física 1 a parte de hidrostática, né? Por exemplo, quando tem lá na Física 2 a parte de termodinâmica, a parte lá de termologia em geral. Cai muito também na Física 3, quando você vai estudar a parte de eletrostática. Isso aqui aparece sempre, né? Por quê? Porque quando a gente vai falar desse conteúdo, a gente fala do conteúdo bruto, né? E as continhas você tem que fazer ali no meio do caminho. E exatamente o que eu estou pegando aqui é o quê? É o meio do caminho. São as transformações. Então fica muito esperto com isso, beleza? Segue. Próximo slide. Olha aí. Com relação à área, vamos para a prática, tá? Esquece o texto, vou deixar isso aqui para vocês disponível aí. Então aqui é o seguinte, lá eu pulava de 10 em 10, né? Aqui eu tenho que pular de 100 em 100. Ou, para facilitar a nossa vida, pula de 10 ao quadrado a 10 ao quadrado e volta multiplicando por 10 a menos 2, 10 a menos 2, que é a mesma coisa que dividir por 100. Segue o mesmo princípio, beleza? Então, como assim, professor? Vamos lá. Letra alfa. Letra A fala o seguinte, eu tenho 2 quilômetros quadrados de área e eu quero passar para metros quadrados, beleza? Então aqui vai ficar 2, certo? Vezes, eu tenho que pular de 10 ao quadrado em 10 ao quadrado, certo? Guardou? Quantas casas eu tenho que pular de quilômetros para metros? Eu tenho que sair de 1, 2, 3 casas para chegar aqui, ó. Então agora vai fazer o seguinte, não é que 10 ao quadrado em 10 ao quadrado? Então você vai levar ao cubo, por quê? Porque eu estou pulando 3 casas. Logo, 2 vezes 3, isso aqui equivale a 2 vezes 10 elevado a sexta metros quadrados. É assim que a gente faz de uma maneira mais rápida, muito mais tranquila, tá bom? Letra bravo, olha aí, ó. Se eu tenho aqui, ó, 5 metros quadrados, certo? E eu quero passar para centímetros quadrados. É muito comum aparecer em prova, né? Olha, vou botar aqui o 5 vezes. Não está elevado ao quadrado? Então tem que pular de 10 ao quadrado em 10 ao quadrado. Eleva a quantidade de casas. Se era metros, eu passei 1, 2 casas, centímetros. Então aqui vai ficar 2, tá? Então o número que está mais externo é sempre a quantidade de casas que eu estou subindo ou descendo, tá? E o 10 ao quadrado você vai repetir sempre, já que estou saindo do maior, a maior grandeza para a menor grandeza. Então aqui vai ficar 5 vezes 10 elevado a quarta centímetros quadrados. Beleza? Olha aí, galera, bem tranquilo, hein? Vou fazer agora a volta. Por exemplo, se eu tenho aqui 7 decímetros quadrados e eu quero passar para quilômetros quadrados. Beleza? Olha, se eu tenho 7 decímetros e eu tenho que passar para quilômetros, está aqui, ó, 7 vezes 10, e ele vai voltar de menos 2 e menos 2, né? Elevado a menos 2. Isso. Só que quantas casas eu tenho que voltar? Se está em decímetro, eu tenho que voltar 1, 2, 3, 4 casas. Então, eleva, tá? Esse fator a quarta positiva, porque eu estou voltando 4 casas.
Logo, isso daqui vai ficar quanto? 7 vezes 10, 4 vezes menos 2, menos 8 quilômetros quadrados. É isso, professor. Só isso e nada mais. Fazer mais uma. Delta aqui, ó. Se eu tenho aqui 3 milímetros quadrados e eu quero passar para metros quadrados, bem comum, hein? Se liga. 3 vezes 10 elevado a menos 2, porque eu estou saindo do menorzinho para a maior grandeza. Quantas casas? 1, 2, 3 casas. Então, eleva ao cubo. Logo, minha resposta será 3 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Pronto. Feito aí a nossa transformação. Beleza? Então, não é algo, um bicho de 7 cabeças. Pratique isso aqui, que é sucesso. Dando continuidade, claro, eu vou falar de volume. Olha só, o volume agora é o seguinte: a cada casa que eu tenho que descer da maior grandeza para a menor, eu tenho que agora elevar o quanto? Elevar ao cubo. Só pensar que aqui está o cubo. Agora, quando eu estou voltando, ou você divide por 10 ao cubo, ou você multiplica por 10 elevado a menos 3. Bem, para a física, fica muito melhor você multiplicar por 10 elevado a menos 3. Então, como é que vai ser isso aí, professor? Vamos lá. Vamos para a regrinha prática. Se eu tenho aqui na letra alfa 3 vezes 10... Não, calma aí. Deixa eu... Não vou aloprar agora, não. Calma aí. Se eu tenho aqui um volume de 3 metros cúbicos e eu quero descer para centímetros cúbicos, bem comum, né? É, bem comum. Muitos exercícios aí pedem exatamente essa transformação. Ora, então vamos lá. 3 vezes. Qual é o fator que eu tenho que multiplicar? Se eu estou saindo do maior para o menor, 10 ao cubo positivo. Quantas casas eu vou descer? Se está em metros cúbicos, eu estou descendo 1, 2 casas. Para chegar onde? Centímetros cúbicos. Aqui em cima vai a quantidade de casas. Olha aí que lindo. 2 vezes 3 vai ficar 3 vezes 10 elevado a sexta centímetro cúbico. Só isso e nada mais. Beleza? Letra bravo. Olha só, eu tenho aqui 7 quilômetros ao cubo, certo? E eu quero chegar em decímetros cúbicos. Olha só que legal. Se eu tenho 7 quilômetros ao cubo, bota aí 7 vezes 10 elevado ao cubo. Professor, por quê? Porque eu estou saindo do maior para chegar no menor. Quantas casas eu tenho que descer? 1, 2, 3, 4 casas. Não é isso? Ó, de quilômetros, desceu 1, desceu 2, desceu 3, 4 casas. Coloca aqui fora a quantidade de casas que você desceu. Logo, isso aqui vai ser 7 vezes 10 elevado a 12, né? Porque 4 vezes 3 é 12 decímetros cúbicos. Nunca foi tão fácil estudar física. Olha só que maravilha. Mais uma, né? Letra Charlie. Vou fazer agora o caminho inverso, né? Se eu quero fazer o caminho inverso, por exemplo, se eu tenho aqui 5 milímetros cúbicos e eu quero voltar para metros cúbicos, bem simples, tá? Ora, então vamos lá. 5 vezes 10 elevado a menos 3, porque eu estou voltando, né, do menor para o maior, eleva a quanto? A quantidade de casas. Então, olha só, de metros cúbicos, eu estou voltando 1, 2, 3 casas. Logo, isso aqui vai ser 5 vezes 10 elevado a menos 9 metros cúbicos. Olha lá, elevado a menos 9 por quê, professor? Porque é menos 3 vezes 3. Letra delta. Vamos lá, se eu tenho aqui 2,5 vezes 10 elevado... Que vezes 10? 2,5 centímetros cúbicos. Pronto. E eu quero passar para quilômetros cúbicos. Beleza? Então vamos lá. Estou saindo do menorzinho para o maior. Então é 10 elevado a menos 3. 2,5 vezes 10 a menos 3. Quantas casas, professor? Ora, de centímetros, então estou voltando. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Logo, resposta, 2,5 vezes 10 elevado a menos 15 quilômetros ao cubo. Esse aí é o volume em quilômetros. Beleza? Tranquilidade? Tá. Para a gente poder caminhar aqui, o volume eu posso fazer o seguinte também. Além de usar no SI, que é metros cúbicos, tá bom, gente? Eu posso também usar em litros, né? E aí você pode usar aqui, quilolitro, decalitro
certo? Centilitro, deixa eu voltar aqui, ó. Olha lá, ó. É hectolitro, decalitro. Olha lá. Litro, né? Decilitro, centilitro e mililitros, beleza? Aqui é o seguinte, a cada casa você multiplica por 10, professor, mas é volume. É, mas olha só, aqui não está elevado ao cubo, né? O litro não está elevado ao cubo, está elevado a 1. E a volta vai ser o quê, professor? Vai ser multiplicado por 10 elevado a menos 1. Beleza? Cuidado, que aqui o volume, ele não vai ser elevado ao cubo, hein? Vai ser elevado ao cubo lá quando a unidade ou quando a grandeza estiver elevada ao cubo, beleza? E aí, eu quero que vocês guardem o seguinte, esse bisural aqui, ó, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, certo? Então, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Então, daqui você consegue chegar que 1 litro equivale a 0,001 metros cúbicos. Se você multiplica por 1.000 dos dois lados, você chega que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Certo, pessoal? Então, aqui eu posso fazer as outras variáveis também, tá? Mas eu gosto muito de guardar isso aqui, ó. Eu acho que é o bizu supremo. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Assim você vai conseguir transformar o litro lá para o SI, que é metros cúbicos. Fechou? Tá. Caminhando para o final da aula, uma unidade importante que é a velocidade, né? É uma transformação aí de quilômetros por hora para metros por segundo e vice-versa. Muita gente aí não sabe o porquê do fator multiplicativo ser 3,6, né? De metros por segundo para quilômetros por hora multiplica, de quilômetros por hora para metros por segundo você divide. Professor, mas por quê? Vamos lá. Se eu tenho aqui, ó, 1 quilômetro por 1 hora, e você quer transformar isso daqui, né? O quilômetro você sabe que equivale a 1.000 metros. E 1 hora equivale a 60 minutos. 60 minutos é 3.600 segundos. Basta multiplicar aqui, ó, por 60. Então coloca 3.600. Você corta 2 zerinhos com 2 zerinhos. E olha só, divide cima e embaixo por 10. Quando você divide cima e embaixo por 10, vai aparecer aqui em cima 1 metro dividido por 3,6 segundos. Olha aí, esse é o fator multiplicativo, tá? Vale para a ida e vale para a volta. Então, de quilômetros por hora para metro por segundo, tá aí, ó. Você vai ter que multiplicar, né? Agora, a volta, você vai ter que o quê? Dividir, beleza? Então, guarda aí essa informação aqui, que eu acho muito valiosa para quando você chegar lá no estudo da cinemática, tá? E aí, aqui eu tenho os prefixos, tá? Os prefixos geralmente são dados em prova, muito cuidado com eles, tá? Professor, mas e aí, eu tenho que decorar? Galera, na minha visão, você tem que decorar, saber esses aqui, ó. Ó, esses 6 aqui você tem que saber, beleza? E eu chamo atenção para esse e esse. Chama atenção para esse e esse, tá? Ou seja, esse bloco aqui é muito comum aparecer em prova. 1 GB, né? Tá muito associado aí ao 1 GB não, tera, a partir do tera. Muito associado à questão de computador, né? De memória, tera, giga e mega. Então é importante que você saiba exatamente essa distribuição aqui, beleza? Essas aqui são as clássicas, beleza? Quilo, né? Hecto, deca, deci, centi e metros, né? Isso aí a gente já viu anteriormente. Agora, essas aqui, micro, nano e pico, pode ser que ele dê na sua prova, mas pode ser também que ele não dê, beleza? Então é bom que você saiba. Agora o restante não tem como saber tudo, não tem como decorar, beleza? Então essa tabelinha aqui, tira um print, guarda ela no coração de vocês, tá? E aí, para a gente poder finalizar com chave de ouro, né? Eu já tinha comentado antes, unidade de tempo. Eu acho que tempo já deixei por último porque vocês provavelmente acham bem mais fácil. Por quê? Porque você sabe que 1 hora equivale a 60 minutos, 1 minuto equivale a 60 segundos. Se você quiser achar 1 hora em segundos, basta multiplicar 60 por 60, né? Então tá aqui, ó, multiplicação por 3.600 direto, 60 por 60. O caminho de volta, você faz o quê? Você faz aí a divisão, beleza? Tá? Creio que essa daqui vocês não teriam muitas dificuldades. Beleza, pessoal?
Então tá. Então, com isso, a gente termina aí a nossa aula de hoje, tá? Foi uma aulinha um pouquinho mais longa do que eu tô pretendendo fazer com vocês. A ideia é fazer aula mais curtas e aula mais objetivas, tá? Atender exatamente aquilo que você precisa para o seu conteúdo de física, tá bom? Professor, mas tá muito tranquilo, mas eu sei que tem muita gente que tem dificuldade nesta parte, muita dificuldade, você não tem ideia, tá? Então é para vocês, tá, que tem dificuldade, dê uma olhadinha aqui para depois pegar a física bruta. Lembrando que isso, gente, cai em qualquer prova, seja prova de perito, bombeiro, Enem, vestibular, vestibular militar também, tá? É muito necessário que vocês saibam isso daqui, fechou? Então tá, vou ficando por aqui, tá? Um forte abraço e até a próxima aula, pessoal. Fui!